Deus pede para eu te dizer hoje: eu estou vendo tudo, apenas confie em mim. O tema da mensagem de hoje é baseado no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. O tema dessa mensagem foi algo que foi muito forte para mim e que Deus falou comigo através dessa situação que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu acredito que tem mais pessoas que passam por isso e às vezes não sabe lidar, mas Deus nos ensina. E eu vejo muito a Bíblia como um manual para a gente viver aqui nessa terra como cristãos, como pessoas que vivem de fato o Evangelho e aquilo que Deus nos deixou. Nessa fala de Jesus, quando ele disse, mas eu lhes digo, não resistam aos perversos, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, ele está dizendo o seguinte: nos dias de hoje, se alguém te ferir com palavras, se alguém falar coisas sobre você, não ataque. Não faça o mesmo que essa outra pessoa fez. Me impressionou isso, porque esse devocional está indo ao ar na sexta-feira, dia 3, e foi exatamente ontem, no dia 2, à noite, que essa situação aconteceu e eu entendi como um recado de Deus, como um aviso de Deus para nós sobre as nossas atitudes. Eu fui em uma padaria, eu fiquei sem internet em casa o dia inteiro, eu precisava resolver algumas coisas de trabalho e eu não entendi por que eu estava sentindo dentro de mim e também uma voz me falava para eu ir até essa padaria que eu fui próximo da minha casa. Enfim, cheguei lá, sentei, pedi um doce que eu queria comer, fiquei trabalhando, fiquei um período lá. E quando eu vou em direção ao caixa, eu conversei com a moça, falei, nossa, que bom, né, que logo você vai embora. E a verdade é que ela estava indignada com algumas coisas que aconteceram durante a semana. Por ela trabalhar com o público, ela acaba vivendo, ouvindo e passando por coisas e situações que realmente, na visão humana, são impossíveis de serem suportadas. Xingamentos, às vezes nomes que ela não queria ouvir. E ela me contou de uma situação muito específica que ela havia passado no final de semana, de uma mulher que a maltratou, de uma mulher que falou para ela que ela só tinha aquele trabalho porque ela, como cliente da padaria, que pagava o salário dela. Mas ela contou num tom de desabafo e ao mesmo tempo falando algumas coisas. Ela disse que acabou revidando e quando ela viu, ela já estava estressada, nervosa, irritada. E ela me disse o seguinte: moça, eu só estou aqui trabalhando, a senhora não tem ideia do quanto de pessoas que passam aqui, às vezes joga a comanda em cima do balcão e trata a gente como se nós fôssemos um nada, a pessoa nem sequer dá bom dia. Tem algumas que eu falo bom dia e elas nem respondem, é um desaforo. E eu ouvindo aquela mulher, praticamente um desabafo dela, e eu prestando muita atenção, Deus ministrou fortemente ao meu coração. Porque ela contou que teve um determinado dia que ela quase pediu a conta dela por causa dessas situações, que ela já não aguentava mais ser desrespeitada. Claro, ela já conversou com o gerente dela, enfim, foi uma longa conversa no caixa. E eu falo que Deus é perfeito porque nesse tempo que ela estava conversando comigo, nenhuma pessoa no caixa para poder fazer o pagamento, só estava eu e ela. Eu não estava entendendo nada porque eu tinha ido na padaria aquela hora, mas na hora que eu estava de frente com ela, dava para perceber o quanto ela estava agitada, o quanto ela estava também magoada e chateada, a ponto dela falar que quando aquela mulher voltasse, porque ela é uma cliente recorrente da padaria, ela já não queria mais olhar para a cara dessa cliente. E olha que interessante, o quanto de pessoas que trabalham com o público estão feridas com outras pessoas justamente por causa disso. E nessa hora Deus mandou fazer uma pergunta para ela. O que na visão dela Jesus faria nessa situação? E ela não soube responder.
na verdade só queria desabafar. E eu falei pra ela o seguinte: olha, quando essas pessoas fazem isso com você, elas estão falando muito mais sobre a vida frustrada que elas vivem, uma vida em que nem elas suportam viver e elas acabam descontando em outras pessoas. Não é justificativa isso, mas é a realidade, que óbvio essas pessoas não deveriam fazer isso, mas que naquela posição ela poderia ser a que age diferente. Sim, gente, é terrível você falar um bom dia para uma pessoa e ela nem sequer responder, ou ela vem colocar rótulos e nomes, chamar. Eu também já passei por isso, eu também trabalho com público e eu sei o quanto isso é desafiador, mas eu olhei bem para ela e eu falei assim: olha, a única pessoa que sofre com isso é você. Sabe por quê? Porque isso você tá levando pro seu coração. E ela falou que às vezes ela chegava em casa nervosa. Eu falei: pois é, e você chega na sua casa nervosa e o que acontece é que as pessoas da sua casa, elas vão perceber que você está assim, e querendo ou não, se você não se policiar, se você não se observar, você vai realmente agir da mesma forma, talvez não na mesma proporção, mas pode ser que seja grosseira ou que deixe passar alguma coisa, justamente por você ter deixado que essa pessoa tomasse conta das suas emoções. E eu falei pra ela: seja a pessoa que haja diferente. É difícil? Sim. Ainda falei pra ela: vou orar por você, para que Deus te dê sabedoria, para que Ele trabalhe no seu coração, porque não é fácil, às vezes tem que ter estômago para suportar essas coisas. E aí Deus me lembrou de uma situação em que eu passei por isso também com uma cliente e eu falei: você quer saber? Tudo isso que essa cliente está falando é muito mais sobre ela do que sobre mim. É aquilo que ela pensa sobre as pessoas. Eu sei que eu não sou assim e eu tinha todos os motivos para retrucar e falar exatamente tudo que ela estava falando, revidar, sabe? Eu tinha todos os motivos, mas eu falei: peraí, quem aqui está buscando ser um ser humano segundo a Bíblia, aquilo que Jesus deixou? Sou eu. Então quem tem que agir diferente sou eu. Eu falei, apenas escrevi uma frase, falei: ó, lamento que você está falando, porque foi via e-mail, lamento que você está falando dessa forma, mas essa é a sua visão e eu sei qual é a minha verdade. Ponto final, eu não fiquei dando alimento para aquilo. E foi aonde Deus falou comigo sobre isso. Ei, não se preocupe, eu estou vendo tudo, só não haja do mesmo jeito que essa pessoa está agindo com você. E eu gosto muito da Bíblia, que ela nos ensina cada coisa que assim é aplicável no nosso dia a dia. Um simples versículo que quando a gente vai aplicar, às vezes é desafiador. Então, para você entender que espiritualmente falando e emocionalmente, é importante que você tenha essa inteligência, essa maturidade emocional. Porque aquela mulher, ela estava impactada de uma forma negativa, ela estava cansada, ela estava exausta, e ali foi só eu fazer uma simples pergunta para ela que ela já soltou. Claro que eu vejo o cuidado de Deus, porque eu nem sabia por que eu estava indo naquela padaria. Eu até comentei com meu esposo, eu falei assim: eu não sei por que eu tô indo, mas eu vou. E eu cheguei lá achando que era só por causa de uma internet que não tinha funcionado, mas o agir de Deus é assim. E talvez essa mensagem ela chegue para você no momento em que você foi afrontada, em que você foi julgada, criticada, em que as pessoas te rotularam, que falaram um monte de coisa sobre você. E aí você pensa: e aí, eu revido, não revido? Falo, não falo? O que eu posso fazer? Só que aí eu venho te dizer que a própria Bíblia nos ensina: não resista ao perverso, ou seja, não caia nessa cilada, porque se você cair, o mal fica só pra você depois, porque aquela mulher provavelmente ela foi embora e ela tá vivendo a vida desse jeito e pra ela isso tá normal, apesar de não ser. E a pessoa que passa por isso fica com esse mal-estar, essa situação, ela atrasa a própria vida. Então, nós não temos domínio sobre o que o outro faz, mas a gente tem domínio com aquilo que nós vamos fazer a partir daquilo que o outro fez com a gente. Eu vou repetir, nós não temos domínio do que o outro faz com a gente, mas nós temos domínio daquilo que nós vamos fazer com o que o outro fez com a gente. Então, seja pessoa diferente aonde você estiver. Não se rebaixe, não caia na cilada, não julgue. Existem pessoas que elas estão amarguradas e elas nem sabem o porquê, entende? Ela acaba descontando nas outras pessoas.
Então eu sei que é difícil, mas para o dia de hoje, nessa manhã de sexta-feira, eu não sei o que você pode estar passando. Se quiser colocar aqui nos comentários, fica à vontade. Eu costumo ler e responder, mas saiba que não vai resolver você ficar revidando isso. Seja a pessoa que dá a outra face para que a outra pessoa bata. E aqui Jesus disse justamente para que a gente não haja da mesma forma que a outra pessoa. Então, se a outra pessoa tá querendo brigar, tá querendo discutir, tá querendo te xingar, seja a pessoa que haja diferente. Olha, fulana, eu tô vendo que você não está no seu normal, então uma outra hora a gente conversa. Olha, estou me retirando por causa disso. Se é no trabalho, peça um momento, se possível chama um gerente, um coordenador. Não caia na cilada de retrucar. Não é olho por olho, dente por dente, como nós já ouvimos por aí. Não. A gente vai fazer diferente, tá bom? Então que essa mensagem ela fale ao seu coração. Entenda que a pessoa só vai entregar aquilo que ela tem dentro de si. Se ela está fazendo isso, agindo dessa forma, é porque dentro dela está desse jeito, mas você pode escolher fazer diferente. Ore e peça para que o Espírito Santo te dê paz, te dê calma. E, se possível, pega assim um post-it, escreve esse versículo, leia, medite quantas vezes for preciso. Porque todas as vezes que a gente lê, medita, escreve, nós estamos internalizando isso. Então, nós estamos reforçando para nós que aquilo é importante, que aquilo é valioso. E se você não quer mais sentir todas essas coisas ruins que a gente sente após ser rotulada, criticada, muitas vezes humilhada, rejeitada, lembre-se daquilo que Jesus disse: não resista ao perverso, seja diferente. Então, um beijo no seu coração e te esperamos no próximo devocional.